Olá, sejam bem-vindos ao meu canal literário e no vídeo de hoje vai ser o nosso primeiro vídeo de vlog de leitura e o livro que eu escolhi foi Powerless. Todo mundo já conhece, né? Ele tá bem hypado. Vai ter spoiler? Vai, porque, gente, eu vou falar o que eu quiser, tá? O que eu ver aqui que tá acontecendo, eu vou falar. Não vou mentir nada, nem vou omitir nada pra vocês. Então, é bom pra você saber se você vai gostar do livro, se tá sendo legal, né? No final, eu vou dar o meu veredito, se ele foi bom, se ele foi ruim, quantas estrelas foi, enfim. Vamos começar essa leitura agora comigo. E já começando o livro, já tenho duas citações aqui, olha. Essa daqui da autora. Talvez não seja preciso ter um poder para ser poderosa. E aqui na entrada, olha. Antes de começar, né, já tem outra citação aqui dela, olha. Para todas as garotas que já se sentiram sem poder algum. Já vou marcar, né, que já vai pro meu feed. Então já vou colocar aqui a minha tirinha. Ó. Vamos ver. Perfeito. E eu acabei de ler os dois primeiros capítulos e já deu pra gente conhecer um pouquinho dos nossos protagonistas, né? Temos aqui o Kai, que ele é o filho do rei Edric, e a Paedin, que ela é apelidada de pai, né? Ambos vivem aí num ambiente bem diferente. Ele vive no palácio, né, cercado de riquezas. E ela é uma moradora de rua, ela mora no barraco. E ela mora junto com uma garota, a Dana, né, que ela ajuda. E a nossa protagonista, gente, ela é uma ladra, uma super ladra, tá? Mas ela rouba somente pra sobreviver. Então ela rouba comida e dinheiro pra comprar comida, pra sustentar ela, né? E a garota que ela cuida, né, a Dana, que é a amiga dela, praticamente uma familiar dela. E também já dá pra gente saber um pouquinho do conflito da história, gente. Que foi o quê? Gente, houve uma enfermidade, né, que foi chamada de peste. E aí muitas pessoas morreram dessa enfermidade e algumas sobreviveram, né. E essas que sobreviveram, uns tiveram poderes e foram chamados de notáveis e outros não tiveram poderes e foram chamados apenas de comuns. Que esses comuns foram os abandonados pelo rei, né? O rei favoritou os notáveis. Os notáveis para ele é tudo. E aí o que aconteceu? O rei inventou uma história que os comuns iam de alguma maneira mataram os notáveis, mataram ou tirar os poderes dele, uma coisa assim. E resolveu mandar matar todos os comuns. Então todos os comuns foram perseguidos e assassinados, então muitas pessoas morreram. Então aí vai ser o conflito desse livro. Muito bom esse conflito que a autora criou para essa história, super interessantíssimo. Eu já vou continuar lendo, né, para saber o que acontece. E outra coisa, ele é alternado os capítulos, então um capítulo é pela Pai, outro capítulo é pelo Kai. Então vamos conhecer mais um pouquinho deles aí. Gente, eu acabei de descobrir uma bomba, simplesmente uma bomba mesmo, tá?
Por quê? Porque o Kai, ele é o assassino do rei, do pai dele, né? Ele mata os comuns. E a Pai, no Kai ele é o notável, né? Ele tem poderes. A Kai, ela é uma comum, entendeu? Ela passou pela peste, sobreviveu, mas ela não teve poderes. Então ela vive fingindo que é uma notável, fingindo que tem um poder. Ela finge que é uma trivial, né? Uma trivial é aquelas pessoas que é tipo um vidente, acerta coisas sobre você, sobre a sua vida, entendeu? Então, tipo, ela finge que é uma trivial. Gente, ela finge que é notável e ele mata, é assassino dos comuns, né? A manda do rei, o rei manda ele matar os comuns dele, eles caçam lá e matam os comuns. Então, gente, que treta esse livro tem. Esse aqui vai ser com certeza o conflito da história. Porque quando ele descobrir que ela não é uma notável, gente do céu, que babado, passada, super passada com esse conflito. Então já vou ler pra ver como é que vai ser aí os próximos capítulos e ansiosa pra ver, né, como ela vai se virar aí, né, até esconder esse negócio aí, poder que ela não tem. E outra coisa, gente, ela é muito inteligente, porque ela não é psíquica, né? A trivial são as psíquicas. Ela não é psíquica, mas ela consegue descobrir através dos detalhes coisas sobre a pessoa. Então, tipo, ela se safa muito, né? E também é muito inteligente. E também é um campeonato que se chama As Provas do Expurgo. O que acontece? Esse campeonato acontece a cada 5 anos, que o rei criou em homenagem, né, ao que ele fez em matar os comuns, né? Então ele fez essa comemoração como se o rei tivesse sido limpo, né, depois desse acontecimento. Então a cada 5 anos tem esse campeonato, que são as provas do expurgo. Só participa os notáveis, né, de alto escalão, né, os mais importantes aí. Inclusive o Kai vai participar desse torneio, né, ele está treinando para isso. E como eu disse, ele é um dos notáveis mais importantes, né, um dos melhores que existe, porque o poder dele é o poder de usar poderes de outros notáveis. Então, tipo, ele é muito bom também. E aí, o que acontece, gente? Pelo que eu entendi, também é escolhido né, lá da favela, que é onde a Pai mora, um notável de lá. Sempre o rei escolhe um. Mas, nesse processo dessas provas, parece que morrem alguns, tá? Notáveis, né? E também, o que ganha, ele fica, além de ficar famoso, né, ele ganha muito dinheiro. Então, tipo, os notáveis mais importantes vão para esse torneio, né, esse campeonato, e eu creio que seja pelo prêmio também, né, e porque o rei escolhe, né, os melhores, os mais importantes que participam desse torneio. Então já vamos aí continuar para me ver as próximas descobertas. Gente, e aconteceu. O encontro aconteceu. E não foi só um não, né? Foram 2 encontros, praticamente um em cima do outro, né? Gente, tô passada. Porque ela simplesmente resolveu assaltar o príncipe Kai. Não tinha outra pessoa pra ela assaltar, né? Ela tava ali, fazendo o dia dela, né? A diária dela. E aí apareceu o Kai, bem lá na favela, no meio da favela, né? Ele tinha ido fazer uma missão pro rei, né? O rei Edric tinha mandado ele matar lá uma pessoa comum, né? E aí, depois ele foi andar lá na favela e ela viu ele vindo, bonito, com uma bolsinha de dinheiro e disse: vou ganhar o meu dia, né? Vou ganhar o meu dia. E foi lá roubar o príncipe Kai. Meu Deus, eu tô passada com essa cena. E aí ela vai lá nesse faz de donzela, que se esbarrou nele e tal, e rouba o dinheiro dele lá sem nem ele perceber. E ele fica todo encantado, né, porque ela soltou aquele cabelo prateado dela lindo. E aí foi babado. E aí, nesse encontro, ele tenta sentir o poder dela, mas ela não tem, né, gente, porque o poder do Kai, como disse, é isso. Ele usa o poder de outros notáveis, então ele sente o poder também pra poder ele usar. E ele tentou farejar o poder dela, mas não sentia nada, porque ela não tinha, né, gente? Gente, que babado quando ele descobriu que ela é uma comum. Meu Deus, eu tô ansiosíssima por esse momento. Eu quero saber o que ele vai fazer nesse momento que ele descobrir que ela não tem poder nenhum. E aí ele fica, né,
bem assim confuso, por não estar sentindo nada dela, mas ele deixa passar, acha que é do momento, que ele tá cansado, sei lá, e ele deixa passar, e ela vai embora, tá? Mas aí, assim que ela vai embora, ele é atacado por outros notáveis, né? Que ele tá lá na favela e é cheio de crime, todo mundo fica roubando pra... Enfim, gente, é muito pobreza lá. E aí, ele vai ser atacado por três notáveis, só que esses três notáveis também não sabem que ele é o príncipe Kai, né? E aí, depois que o príncipe começa a usar o poder dele, eles descobrem que ele é o príncipe, né? Porque só ele tem esse poder de usar os poderes de outros, né? Ele é o mais forte lá do reino. Só que o que acontece? Gente do céu, que reviravolta. Essa mulher tá escrevendo uma trama muito boa. Vocês têm que ler, tá, gente? O que acontece? Chega um outro notável, muito mais poderoso também que ele, né? Ou tanto que o Kai, que o príncipe Kai, que é o silenciador. Gente, o silenciador, ele tem o poder de acabar com o poder dos notáveis. Então, tipo, ele vai secando o notável, vai caindo com dor, vai secando o poder dele todo dia. O notável não consegue usar o poder dele, né? Com o silenciador usando dele. E o que acontece? Ele começa a usar o silenciador no Kai. O Kai cai no chão lá, morrendo de dor e nada, e todo mundo já se aglomerando lá da rua, lá da favela, olhando, mas ninguém ia se intrometer, porque, pelo que eu entendi, o silenciador é muito raro, né? Por certo, não deve existir muitos, ou o rei mandou matar os que tinha, não sei. Só sei que o Kai tá lá caído no chão e o silenciador tá quase matando ele. E aí a Paidinha não tava muito longe, né? Que ela tinha acabado de se encontrar com ele. E aí ela vê o movimento e volta. E ela acha que era outra coisa, mas quando ela percebe, ela vê que é o Kai no chão, né? O rapaz que ela tinha encontrado, mas ela não sabia que era o príncipe ainda, ela não sabe. E aí ela fica vendo o silenciador quase matar ele. E é aí, gente, é aí que a gente descobre que ela já teve, como eu disse, né? Ela já teve um lar. Então aí ela conta que o pai dela, né? No pensamento dela, né? Que o pai dela morreu na frente dela. E ela não pôde fazer nada. Então, quando ela viu o silenciador matando o Kai, ela disse, não, eu vou fazer alguma coisa por ele. Ele não vai morrer assim como meu pai morreu, porque eu não tive como salvar meu pai. E ela vai salvar ele. E ela vai enfrentar o silenciador. Mas aí o que acontece? Gente do céu, o que acontece? Vocês não têm noção. O que acontece? É que ela vai lutar com o silenciador e o silenciador tenta atacar ela com o poder dele. Mas ela não tem poder. Ela não tem poder pro silenciador usar. Então o silenciador fica sem saber o que fazer. E é tempo que ela começa a bater nele, né? E acabar com ele, porque ela foi treinada pelo pai dela não só a fingir ter o poder de psíquica, como também a lutar. Então ela começa lá a bater nele no silenciador até que o pobre caiu no chão desmaiado. E nessa, né, o príncipe já se levanta, já vai atrás dela, porque o silenciador não tá mais usando o poder nele, né? E aí ele vai atrás dela, ela tenta correr, mas ele pega ela antes, né? E aí ele começa a interrogar ela, já coloca ela na parede, segura ela lá, né? Tudo romântico, tá, gente? Não foi nada, como é que diz? De agressividade, não. Foi tudo na paz. O encontro deles dois, o segundo encontro deles dois. E aí ele começa a conversar com ela, tentar descobrir, né? E como foi que ela conseguiu derrotar o silenciador. E ele tenta de novo farejar o poder dela. E ele diz, eu não estou sentindo seu poder. O que é que você é? E aí ela finge mesmo, eu sou uma psíquica, porque meu poder é da mente. E talvez seja por isso que você não consegue sentir. Ele vem quando quer, a hora que quiser, entendeu? E aí eles começam a interagir. Tem uns diálogos deles bem legal, o diálogo deles, né? E aí ele pede uma prova. E aí ela fica, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque ele é muito, assim, fechado, difícil de ler. E aí ela, por sorte, eu tô dizendo que ela tem sorte. Ela vê areia no sapato dele. E a areia lá só tem no deserto escaldante, que é onde o rei bane, por lei, as pessoas que escondem os comuns. Ou seja, que ele tinha ido lá na favela atrás de um comum, né? Que era uma criancinha, uma família que estava criando uma criancinha debaixo do chão, gente, porque ela era comum, ela não tinha poderes. E aí ele não matou, tá, gente? Essa família, a meninazinha, né, ela não matou. Ele baniu a família e depois levou a menininha sem os imperiais, os guardas que acompanhavam ele saber. Então, por certo, ele não mata todo mundo, né, dos comuns. E aí ficou areia no sapato dele. E aí ela descobriu e disse, você andou no deserto escaldante. Aí ele já ficou assim, como ela sabe? Ela descobriu, porque ninguém viu, né? Ele foi escondidinho lá no deserto, soltaram a menina com a família. E aí salvou ela, porque ele acreditou, né? E aí, enfim, foram um pra cada lá, né? E aí ela disse o nome dele, né? Ela disse o nome pra ele e tal. Teve um diálogozinho bem legal e
E aí cada um foi pro seu lado. E aí agora eu vou continuar lendo pra saber mais coisas desses lugares, né? Mas eu já tô super ansiosa, gente. Eu quero saber como vai ser a reação dele quando descobrir que ela é uma comum. Ó, super, super ansiosa por isso. Eu li até o capítulo 13. E, gente, depois que ela salvou o príncipe, ela ficou super famosa, né? Todos começaram a falar da Paladina Prateada, que salvou o príncipe Caio, o maior notável, né? De todo o reino. O futuro executor, né? O assassino aí dos comuns. Então, tipo, ficou famosa, tão famosa, que escolheram ela para nada mais, nada menos do que as provas do expurgo. Gente do céu, eu tô assim, ó, tô assim, pensando como essa menina vai sobreviver às provas do expurgo, que é uma prova feita só para os notáveis, né, quem tem poderes. Como é que ela vai sobreviver a essas provas? Porque ela não tem poder, né? A gente já sabe que ela não tem poder. Então, tipo, e o poder que ela finge só é de descobrir as coisas assim, dividende, né? Então, tipo, eu tô passada, porque vai ser babado esse torneio, né? E rapidamente, tá? Os imperiais já vieram buscar ela lá na favela. Ela já tinha que ir lá pro castelo. Ela já foi pro castelo, né? Porque tem que se preparar para as provas. Tem um baile. Enfim, gente. Todos os competidores já estão lá no castelo, reunidos, se conhecendo, né? Tendo jantares, treinando, né? Para conhecer os oponentes para as provas. Eu ainda não sei como é que é essas provas, tá? Ainda vou entrar aqui no capítulo 14, ainda vou entrar no capítulo 14, que vai acontecer, acho que a primeira prova, se não me engano, ou é a apresentação, uma coisa assim. E aí eu também estou super curiosa para saber como ela vai sobreviver a essas provas. Gente do céu, que babado. E deixa eu falar que já tem, né, nesse tempo que ela já tá no castelo, acontecem vários encontros com o Kai. Eles têm vários diálogos muito bons. Super recomendo, tá? Até agora o livro tá muito bom mesmo. Tô gostando demais. E esses diálogos, gente, eu vou já mostrar pra vocês pelo menos 2 diálogos. Eu vou mostrar, tá? Só pra vocês sentirem um gostinho aí da química aqui dos dois. Tô gostando demais, demais. E aqui também a gente já conhece o irmão do Kai, que é o Kit, né? O príncipe Kit. Ele já aparece lá no comecinho, tá? Só que eu vou falar dele só agora pra vocês. Ele é o meio irmão do Kai, né? Eles não são da mesma mãe. E ao ponto que o Kai foi treinado desde criança para ser o executor, o Kit foi treinado para ser o sucessor do rei, né? Isso todo mundo sabe. Então, ele é o mais protegido, ele é mais quietinho, mais bondoso. Mas, sei lá, eu acho ele um pouco assim... Eu posso estar enganada, gente, mas eu acho ele assim muito esquisito, assim, querendo dizer assim que ele não é aquilo que parece, sabe? Eu acho que ele não é tão bonzinho assim. Enfim, eles têm uma relação muito boa de irmãos, eles estão super bem, eles são muito unidos, sabe? Mas, sabe, ele não me passa sinceridade, não. E outra, ele tá muito próximo da Pai. Eu não sei se vai ter algum triângulo amoroso aqui, gente, eu não sei, mas eu tô achando ele muito bonzinho com ela. Muito assim, conversando com ela, tendo uns diálogos meio assim, sabe, amiguinho com ela. E aí eu fico pensando, será? Será que vai ter um triângulo aqui? 2 irmãos vão brigar pela Pai? Então fica assim, né? Mas ao mesmo tempo, ela não... Eu achei que ela não gostou muito dele, assim, porque ele lembra muito o rei. E o rei, eu não disse a vocês, mas eu vou dizer agora. É spoiler, tá bom? Eu vou dizer, tá bom. O rei foi o que matou o pai dela com uma espada no coração. Ela viu, ela era pequena, acho que ela tinha uns 13 anos, mas ela viu o rei matando o pai dela. Ela não sabe o motivo, eu também não sei o motivo, porque eu não li essa parte ainda, se diz aqui nesse livro. Então, ela sabe disso. Eu não sei se o rei sabe, o rei já sabe que ela é filha dele, né? Que ele era um curandeiro. O pai dela era um curandeiro do palácio. Então, o rei já sabe quem é ela, porque já teve um jantar aqui que o rei apareceu, disse que conheceu o pai dela e tal. Então, tem um mistério aí, gente. Tem um mistério aí. Não sei qual. Mas o Kit, ele é muito parecido com o rei. Os olhos, é loiro. Então, quando ela olha pra ele, ela tem logo assim, sabe? Nojo, repugnância. Porque ela lembra o rei, que foi o rei que matou o pai dela. E nisso eles não sabem, os príncipes, tá, gente? Ela não disse a ninguém. É só ela mesma que sabe e o rei com certeza, né? E aí, eu fico imaginando, como eu disse, se vai ter
um triângulo amoroso aqui. Vamos descobrir. Vou continuar lendo, talvez hoje eu não leio mais, já tá de noite, mas amanhã eu já vou ler o capítulo 14, e vamos saber aí mais coisas sobre esse livro. Mas desde já, super recomendo, tá? Podem comprar aqui por enquanto e ler que tô gostando. Tudo bom, a escrita é fluida, a história dá pra você entender muito bem, o mundo criado aqui foi muito bom, né? Enfim, eu creio que ele ainda vai esquentar muito, né, gente? Eu tô aqui, ó. Olha o tanto de marcação que eu já fiz. Olha isso. Olha o tanto de marcação já. E eu ainda tô aqui, tá, gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu ainda tô aqui, ó. Olha que esse livro como é grande. Eu ainda tô aqui, já aconteceu tudo isso que eu falei pra vocês. Olha aí. Então, tipo, o livro é pra esquentar muito ainda. E eu vou mostrar agora pra vocês um diálogo entre eles dois, só pra vocês sentirem um gostinho aí de como os dois são. Gente, aqui teve uma cena que a Blair joga uma arma, né? Uma faca e aí corta a orelha da Pai. Bem pouquinho, tá? E aí o Kai vai lá, né? E diz pra ela assim, vire-se. Aí ela não gosta de obedecer a ele de jeito nenhum, tá? Então ela diz, e por que eu faria isso? Aí ele diz, porque eu mandei. Aí ela responde, e isso deveria significar alguma coisa pra mim, né? Porque pra ela a ordem dele não é nada, né? Ele não manda nela. Aí ele abre um sorriso e diz, tudo bem. Então ele vai, dá a volta pra trás dela, né? Já que ela não se virou. E diz assim, coisinha teimosa. Então, gente, ele é cheio de apelido pra ela. É coisinha teimosa, é meu bem, é coisinha maligna. Então, tipo, é assim, tá? Os diálogos deles é cheio de farpadas. Então, super, super cheio de química. Muito bom, gostando demais. E tem várias cenas assim, tá? Essa aqui é só uma. E voltando aqui pra atualizar pra vocês, né? Que já é quase meia-noite. Então, tipo, já estou encerrando por aqui. Eu li até o capítulo 17 e já teve o começo da competição, né? Que não foi as provas ainda, mas foi tipo uma apresentação, né? Que eles vão pra uma arena. E aí lá eles são apresentados, as pessoas lá do reino, né? E falam um pouquinho deles e os poderes deles. E aí já tem até alguns aqui, né? Que eu vou até explicar pra vocês. Tem o Braxton, que ele é muito forte, né? Ele tem a força grande. Tem o Jax, que ele some aqui e aparece ali, entendeu? Bem rápido. Tem deixa eu ver se eu me lembro, a Sade, que ela é ciclona, né? Faz várias delas. O Kai, você já sabe que o Príncipe Kai, né? Que ele tem o poder de pegar o poder dos outros. Tem também a Hari, não, gente, a Hera, que ela fica invisível. E tem a Andy, que ela se transforma em outros animais, né? Vários animais diferentes. E tem a Pai, né? Que a gente sabe que ela não tem nada de poder. Mas aí quando chega na hora dela, né, que ela tem que mostrar o poder dela, e aí a apresentadora escolhe. As pessoas da plateia lá começam a escolher, ela começa a adivinhar e acertar tudo. E tipo, gente, é como eu disse, ou ela é muito inteligente, ou ela é muito sortuda, porque são pessoas aleatórias que vão pegando e ela vai acertando tudo da pessoa. Tem um que diz que ela tinha ficado, o pai tinha morrido, o outro tinha ficado noivo. Então, gente, tipo, eu tenho uma teoria, sabe? É uma teoria ainda, né? Não sei. Que ela tem sim algum poder. Por quê? Porque todos os notáveis não é só os poderes que eles adquirem, às vezes tem umas características físicas, como por exemplo o cabelo, né? A Blair, por exemplo, a Blair tem o cabelo lilás, certo? E a Pai, ela tem um cabelo prata. Então, tipo, alguma coisa ela tem. Ela tem que ter algum poder aí. Eu acho, né? É uma teoria minha. Ou ela não descobriu ainda, ou ela não sabe se tem e ela tem alguma coisa. Enfim, pode ser que ela seja realmente psíquica, né? Porque ela acerta mesmo. Eu sei que ela fala que tem os detalhes e tal, mas ela realmente acerta. Mas enfim, teoria da minha cabeça. E aí, depois de toda essa apresentação, né? Foi encerrada, eles voltam aos treinos até ter a primeira prova, que ainda vai acontecer a primeira prova, né? E, gente, eles se implicam muito. O Kai e a Pai se implicam muito mesmo. Então, tipo, toda hora estão se implicando. Aí terminou até o capítulo 17 agora aqui com uma luta no treinamento deles dois. Super engraçada, né? Ele tem apelidos adoráveis aí pra ela. Eu vou até colocar alguns aqui pra vocês verem os apelidos que ele dá pra ela. Mas, tipo, eles não se odeiam. Eu não tô achando que eles se odeiam. Eu não sei quando ele descobrir que ela não tem poder, se eles realmente vão virar enemies to lovers aí. Porque, por enquanto, eles se implicam ali, mas não se odeiam não, tá, gente? Não se odeiam não. Eles estão
se gostando ali, se bibicando. E aí vamos esperar pra ver os próximos acontecimentos. Então amanhã eu já retorno com a leitura. Por hoje é só. E hoje já é 4 de julho, sexta-feira, e eu já li até o capítulo 19, né? Eu li aí 32% do livro. E simplesmente eu estou apaixonada no romance entre o Kai e a Pai. Sabe aquele primeiro amor? Isso é o que define esse romance. O romance é tão bom, mas tão bom que, tipo, até agora não teve um beijo, mas você não sente falta. Porque é muito bom o romance, muito perfeito. A autora, nossa, 10 pra esse romance que ela escreveu. Porque, tipo, é muito bonito ver eles dois se apaixonando, né, aos poucos. Porque ela cresceu na rua, então, tipo, ela não... Eu creio, ela não teve tempo pra isso, né? Ela só tinha tempo de roubar pra sobreviver, né? Roubar alimento pra sobreviver. E ele, desde pequeno, que cresceu, né? Lutando e aprendendo a matar. Também não teve esse tempo pra isso, nenhum dos dois, né? Então, tipo, é muito bonito ver os dois se apaixonando junto. Gente, olha só isso aqui. Olha como é que já tá isso aqui, ó. E é porque... Cada bichinho desses são cena deles, tá? Eu só marquei cena deles. Até agora, a autora focou muito no romance deles dois, na construção do romance deles dois. Então, tipo, tem páginas aqui que eu botava, tipo, 10 post-its, mas eu botei só um pra não encher tanto o livro. Mas é muito bonito, gente. Ele tem tanta reverência com ela, cada olhar dele, ele olha pra ela como se ela fosse assim, uma preciosidade, né? Tudo pra eles são novo, pros dois, né? Então, tipo, eles ficam sem saber o que fazer, mas é tão lindo que você fica assim, sabe? Gente, vocês precisam ler esse livro. Precisam. Que você que gosta de romance ou romantasia, só leiam, que até agora eu não tenho nada que reclamar. A fantasia também é muito boa, né? Mas como eu disse, a autora aqui do começo até o capítulo 19 tá focando mais no romance deles dois, né? Na construção do romance deles dois. Eu creio que logo vai começar, né? Até porque tem as provas. Inclusive tem agora o baile, né? Vai ter o baile antes da primeira prova. E o Kit, né? Que é o irmão dele, convidou ela antes dele. Ai, eu fiquei com a dozinha. Muita dó. Mas tá bom. Gente, ele é tão romântico. Mas tão romântico que ele foi lá na calada da noite. Chama ela pra treinar ela pra dançar com o irmão dele lá na valsa. Então, gente, você imagina aí. E aí ele treinando ela? Ele bem coladinho nela. E todos aqueles diálogos. Os diálogos deles são, sabe? São como é que diz? Discussões mais disfarçadas de flerte. Você não vê maldade nas discussões dele. Até teve uma luta lá no treinamento deles dois, né? E tipo, parecia que eles não queriam terminar nunca a luta. E tão, sim, tava bom, assim, tão romântico, né? Que eles queriam ficar ali lutando, treinando. Que era a maneira que eles estavam encontrando de ficar junto, né? Porque, como eu disse, eles são um sentimento novo pra eles. E aí eles estão se redescobrindo. E eles ainda não têm a coragem de assumir, né? Eles sabem o que estão sentindo, mas ainda tá aquele receio, né? Gente, meu Deus, eu tô até assim, sabe, com o coração na mão, quando ele descobrir que ela não tem poder. Eu tô assim com o coração na mão. Ai, mas enfim, vamos continuar aqui a leitura e eu volto já pra atualizar vocês de mais alguma coisa. E acabou de acontecer a primeira prova. E, gente, esse rei é perverso. Porque, tipo, teve o baile e é o que aconteceu. Olha, jamais veio descobrindo mais mistério ainda. Um grupo, né, de pessoas comuns invadiram lá o baile e começaram a atacar, né, os notáveis. E aí a Pai descobriu, né, nós descobrimos também, eu descobri que existe um grupo chamado A Resistência, que é um grupo formado por comuns, né, comuns que fugiram do reino, que sobreviveram, né, e aí a Pai descobre que existe esse grupo, que de pessoas iguais a ela, porque até então ninguém sabia desses grupos, né, a cidade não sabia, ninguém sabia, ela não sabia que existia, então, tipo, ela ficou, só que foi tudo muito uma correria, né, automaticamente teve que tirar o rei correr, todo mundo tirar pra ficar os soldados lá combatendo, mas daí a gente já tem uma noção do desenrolar agora da fantasia, né? Da parte do mundo aqui.
que ela já disse logo que vai saber quem é esse pessoal, né, desse grupo, que é a resistência, que ela vai atrás. Então você já imagina aí que já vai ter mais conflitos aí, já começou aqui a ação, né? E aí, gente, esse rei é o que é, porque o que aconteceu? Terminou lá, né, a invasão lá, todo mundo foi dormir, pum, acordaram na Floresta dos Sussurros. A primeira prova. Dormiram, colocaram eles pra dormir, né, e eles só acordaram, já tava todo mundo na floresta, espalhados em vários lugares. E a prova consistia em que quem conseguisse o maior número de tiras, que era amarrado, né, no braço de cada um deles lá. E aí, gente, a primeira luta dela, ela quase morre. Na verdade, ela teve só uma luta, né, assim, pra quase morrer. Que foi contra o Ace, né, Ace, que ele faz as ilusões. Então, tipo, ela quase morreu, ele deixou ela bem ferida, só que ela conseguiu ferir ele e fugir. E aí, quando ela fugiu, ela fugiu pelo meio do mato, né, e aí ela chegou no local que tava o Kai, e o Kai conseguiu salvar ela. E aí, gente, nem falo, porque mais cenas românticas. E ele cuidou dela, e ele ficou louco quando ele viu que ela tava quase morrendo. Ele não sabia que, assim, o tamanho do sentimento que ele tinha por ela. E aí ele salva ela, né, porque tem um remédio lá, e ele salva ela. E aí começa, né, ele costura lá ela, e começam os flertes. E aí, sim, eles têm uma semana, né, pra conseguir essas tiras, pra até acabar. Então todo dia vai tendo uma coisa nova, né, e aí ele convida ela pra ser parceira dele, né? Porque ele sabe também que ela não vai sobreviver sem a ajuda dele, né? Porque ela não tem poderes. Então ele já inventa isso, que pra ela ser parceira dele, pra eles conseguirem chegar lá junto na final, né? E aí tem cenas lindas, como sempre. E aí tem uma cena lá que eles vão dormir coladinho na fogueira. Ai, gente, não vou falar mais não, só leio, tá? Só leio. E aí terminou a primeira prova, né? Enfim, conseguiram sair vivos da prova. Enfim. Mas aí já vão se preparar, já vai ter outra prova também. E aí eu não sei como é que funciona esse sistema de pontuação. Só sei que ela conseguiu uma faixa, né? E ele também conseguiu uma a mais, né? E aí eu não sei, gente. Não sei como é que tá essa pontuação aqui. Só sei que morreram 2 ou foi um? Foram 2. Morreram 2. Mas ainda continua aqui a competição. Ela ainda tá na competição, né? E aí, né, como eu disse a vocês, eu até disse a vocês que o Kit, gente, ele tá apaixonado por ela também. Ele tá gostando dela também. E eu disse também, né, que eu achava ele... Não confiava muito nele ainda. Gente, eu tô meio assim, tô lá e cá. Ele parece ser muito legal, né? Eu acho que ele tá legal. É porque eu acho ele um pouco pistoleiro. Eu tenho medo de qualquer hora ele ser igual o pai. Enfim, né, gente? Vai que o pai morre e ele fica igual o pai ruim também. Aí eu fico assim, sabe? Não sei. Sempre eu fico assim... Eu ainda não confio muito nele, não. Mas ele tá ficando legalzinho. Tá apaixonadinho por ela, gente. Sim, tá apaixonadinho por ela. E tem uma cena que ela vai lá no treinamento desafiar ele no arco e flecha. E aí, gente, essa cena é de arrepiar. Porque ele vai tentar distrair ela. Ela é muito boa e ele não é no arco e flecha. E aí ele vai tentar distrair ela. Então ele começa a segurar ela por trás, né? Passar a mão na barriga dela, falar no ouvido pra distrair ela. E ela fica quase... errando os alvos, né? Toda vida que ela vai atirar, ele fica tocando nela, pegando nela e ela deixa, né? Enfim, gente, eles querem, mas eles não conseguem dizer, né? Eles não conseguem se declarar um pro outro, mas ficam nessa coisa, né? Eles, aos poucos. E aí, quando vai ser a vez dele, ela vai lá e faz a mesma coisa, começa. Mas agora ela faz diferente. Ele já foi demais, abraçou ele e tal. E ela já foi bem devagarzinho, só com o dedinho assim, fazendo carinho no braço dele. E tirava, e ele ficou assim que não aguentou e virou e abraçou ela. E disse pra ela que não era pra mexer com ele assim, mas aí eles ficaram se encarando. E, gente, essa cena é legal demais. Tem muitas cenas boas, muitas mesmo. E espero que a autora trabalhe também desse jeito nos próximos livros. Porque, gente, se for só sofrimento nos próximos livros, porque aqui tem muita coisa deles dois, tanto romance, que eu fico assim, meu Deus, se os próximos livros, se esse casal for sofrer o tanto que tá arrumando nesse livro, nós vamos sofrer juntos mesmo, sinceramente. Mas enfim, gente, eu não vou nem colocar pedaço aqui pra vocês, porque são tantas frases lindas. Tem tanta frase linda, principalmente uma que ele
que ele fala pra ela depois que ela sobrevive lá na prova, né? Eu vou mostrar essa frase a vocês. Como ela é linda, linda, linda essa frase que ele diz pra ela. Quando ele, depois que ela não tava mais, que ela estava fora de perigo, né? E eu vou mostrar agora pra vocês ela. E esta frase ele fala pra ela lá na cena da fogueira, né? Que depois eles dormem juntinho. Ele fala assim pra ela: gente, eu vou salvar a sua vida de novo e de novo, na esperança inútil de que você me permita permanecer nela. Gente, é tão romântico, tão romântico. E aí, né, eles vão dormir agarradinho do lado da fogueira. Perfeito, tá? Vocês têm que ler esse livro, ele é muito bom. E aí, outra coisa, eu disse, né, que ela ia atrás da resistência, e ela foi. Porque teve uma vez que ela roubou um garoto lá na favela e tirou um papelzinho do colete dele, junto com as moedas, né? E lá tinha escrito que ia ter uma reunião na casa que era do pai dela. Olhem só, gente, o desenrolar dessa história. Olhem só, preste atenção. E aí o que acontece? Quando teve a invasão no baile, ela reconheceu o menino que ela roubou que tinha essa reunião na casa. Então, tipo, quando acabou a prova, ela já sabia aonde ir. Ela foi direto lá na casa que era dela. E aí pronto. Gente, que babado. O pai dela fazia parte da resistência. Isso, era um dos líderes. E aí, eles já dizem, né, que estavam esperando ela ir, porque sabia que ela ia a qualquer hora, né? Eles sabem que ela não tem poder, que ela é treinada, porque eles também fazem isso com outros comuns, né? Porque parece que na cidade, em todo o reino, tem vários comuns lá infiltrados, né? Também lá. E também tem notáveis que estão lutando na causa deles, né? Que a causa deles é que eles querem que o rei reconheça que eles não têm nenhuma doença para afetar os notáveis. Então eles lutam contra isso, eles estão artimando lá, querem aparecer na prova final, se não me engano, lá na arena, né, na arena da prova, e querem exigir isso do rei e tal. Enfim, gente, não sei como é que vai desenrolar isso, mas o que entra aqui, que a nossa querida personagem, eles querem, como ela é muito próxima dos príncipes, né, dos dois, eles querem que ela se aproxime do Kit, né, que é o futuro rei, e tente descobrir a entrada secreta lá pra arena. E aí ela vai ter que passar mais tempo agora tentando seduzir ele, né? E ele tá gostando muito dela, principalmente da sinceridade dela, né? Que ela tá escondendo muitas coisas, mas é isso. Por enquanto, até agora é isso. E aí vamos ver o desenrolar, porque agora começou a ação, né? O romance parou um pouquinho, mas tá na ação, tá desenrolando aqui os negócios. E eu já tô bem ansiosa, porque eles já estão até naquela fase, gente, da parte do romance que já está assim, sabe, quase explodindo. Ele já está sem conseguir se controlar do jeito que a gente ama, né, do jeito que a gente gosta. Ele já está quase não conseguindo se controlar. E ela também já está se rendendo, tá? Porque ela sabe que não pode gostar dele, porque ele vai matá-la quando descobrir que ela não é um notável. Mas, gente, eu acho que ele não... Claro que ele não vai matar ela, né? Mas aí eu fico assim, sabe? Muito, muito com medo da reação dele, sei lá, abandonar ela, não ficar do lado dela e... Ai, gente, eles sofrerem muito. Eu não quero que eles sofram muito, porque o romance deles é muito fofo, muito lindo, lindo, lindo mesmo. Enfim, vou continuar a leitura. E volto já para comentar mais com vocês, atualizações. E quase que aconteceu o bendito beijo. Eu não acredito, gente. Eu tô aqui. Olha o tanto que falta pra acabar, tá? Eu não acredito que a autora vai terminar esse livro e não vai fazer eles dar um beijo. Pelo amor de Deus, meu Deus. Eu pensei que ia. Eu pensei que dessa vez ia, porque a cena tava muito linda. Gente, foi debaixo da chuva, tá? E aí ele se declarou pra ela. E aí ela praticamente aceitou, né? Se rendeu. E aí quando eles iam quase se beijando, chega alguém pra atrapalhar. Não, eu não acredito que a autora fez isso. Eu não acredito que ela vai deixar esse beijo pro próximo livro, não, gente. Oh, meu Deus, eu fiquei assim, ó. Chega, eu fui lá. Enfim. Só leiam, tá? Porque mesmo que não aconteceu o beijo, mas foi muito lindo, muito romântico. Gente, o Kai,
Eu não tinha achado um personagem à altura do Rysand de Yakotaro ainda. Mas o Kai, ele chega aos pés do Rysand. Ele chega, do Rhys. Eu nunca, em toda a minha vida literária, eu li um romance com o nível de romantismo que tem o protagonista desse livro aqui. Nunca. Eu já li muitos protagonistas românticos, mas esse daqui, gente, tudo que esse homem fala é bonito, é romântico. Eu não sei nem quantos recortes que eu vou fazer aqui desse livro pra botar lá na minha revisinha, porque tudo que ele fala aqui é bonito. Tudo. Até pra brigar, o homem briga bonito. Gente do céu, eu não acredito que essa autora não deu esse beijo nesse homem. Meu Deus do céu. Aí tem, gente, tem uma fala deles aqui na hora do beijo. Deixa eu ler pra vocês. Ele diz assim, né? Diga, como você quer ser chamada? Aí ela diz, como você quer me chamar? Aí ele responde, quero chamar você de minha. Gente do céu, que casal é esse? Que homem é esse? Meu Deus, eu estou assim, ó, com o pé voando. Perfeito esse casal. Não deu o que tirar dele, embora não tenha tido um beijo ainda. Mas eles estão perfeitos, sem dúvida. Vai ser o meu livro número 1 desse ano até agora, tá? Está sendo esse, então perfeito. E eu acabei agora de ler Powerless. E, gente, que livro é esse? Que fim foi esse? Eles tiveram, né, a última prova, que era lá na arena, e aí era cheio de um labirinto, né, com espinhos e tudo. Só que esse labirinto, ele ficava se mexendo, né, direto se mexendo. Então eles tinham a missão de chegar até lá ao centro. Só que no centro, o rei preparou uma surpresa lá. Gente, que rei é esse? Que rei ruim é esse? Meu Deus! Você nem imagina quem ele colocou lá no centro, que quem chegasse lá no centro tinham que matar essa pessoa que tava lá, que ele disse que era um criminoso do reino, né? Gente, vocês não têm noção quem ele colocou lá. Meu Deus do céu! Nada mais, nada menos do que a Adena, gente. Quando a Pai chegou lá no centro, que viu a Adena, meu Deus, ela enlouqueceu e ela tava muito machucada, né? Só que não deu nem tempo ela chegar nela, porque a Blair matou ela, né? Ela tem o poder da mente, da tela, e matou ela. Gente, essa menina se desmoronou, a Pai, porque ela tinha ela como uma família, né, gente? Ela cresceu com ela na rua, então era praticamente um parente dela. E aí começou a confusão, né? Porque a resistência conseguiu entrar, a Pai conseguiu saber onde era o túnel e passou pra eles. Então eles conseguiram entrar lá na arena pra fazer o que eles queriam lá, né? E eles, no começo, mobilizaram todo mundo, né? Até o rei e o Kit, tudo. E aí ficou todo mundo parado, aí ele disse lá o que ele queria e tal. E nessa Pai ainda tava agarrada com a Adena no chão, né? Porque ela morreu e tal, ela chorou. Gente, que triste essa cena, muito triste. Ela não merecia morrer, era muito legal ela. Inclusive ela é a protagonista do segundo livro, tá? Do Powerful, né? Acho que é Powerful o nome. E, gente, o que aconteceu? Só sei que o Kai conseguiu se libertar, né, dos silenciadores, porque tava cheio de silenciadores lá da resistência, pra deixar todo mundo sem poder, né, os notáveis que estavam lá. E aí o Kai já vinha treinando como resistir ao silenciador, né, e conseguiu se soltar. E aí pronto, começou a guerra e a briga, e aí e nessa o Kit, de longe, já fulminou a Pai, porque ele sabia que tinha sido ela, né, que pegou a chave dele, que só ele tinha essa chave pra abrir lá o corredor lá subterrâneo, né, pra entrar na arena. E aí, quando ela percebeu que tava todo mundo lutando e a resistência estava perdendo, ela fugiu, teve que fugir, né? Ela tava vendo que tava todo mundo perdendo, não tinha como ela ficar ali. E aí ela correu e fugiu, e todo mundo tava lutando, ninguém se lembrou dela. Só que aí, quando ela ia fugir, ela tromba com o rei. Menino, que ela foi lutar com esse rei. Foi, porque ele ia matar ela, ele não deixava ela passar, né? Ele não ia deixar ela passar, ele queria matar ela. E aí ele confessou que já sabia que ela não tinha poder, acusou ela, né, de deixar os filhos dele fracos, porque eles confiavam nela, gostavam dela e tal. E aí ela queria se vingar dele também, né, porque ele matou a Adena, colocou a Adena lá, né, pra morrer. E aí entraram em luta, lutaram.
E eu pensei que ela ia morrer, porque ele tava quase dando o golpe final. E ela tava muito ferida já, e aí ela conseguiu lá dar a volta por cima, né? E matou o rei, né? Só que antes dele morrer, a bomba. Outra bomba. Não foi ele que matou o pai dela. Ele simplesmente disse que foi o Kai, que foi a primeira morte que o Kai fez amando dele. E aí ela ficou louca, né, quando soube que tinha sido o Kai. E ela entende, né, que ele tá sendo mandado e tudo, mas mesmo assim. Enfim, gente, a gente vai saber mais do que ela tá pensando nesse momento só no segundo livro. Porque aí acaba o livro, porque o Kai vem na hora que ela mata o rei. Ah, e aí também o visor filma tudo ela matando. Não sei o que vai acontecer, se vão ver, se vão passar essa cena. E aí ela vai embora, né, ela tá embora. Quando ela vai embora, o Kai aparece por trás dela, né, antes. E aí ele tenta, assim, tentar matar ela, né, que ele tá se sentindo traído. Então ele descobriu que ela não tinha poderes, que ela era da resistência. Ele percebeu tudo, né, que eles não fizeram nada com ela. E aí ele tenta, mas ele não consegue matar ela. Sim, sem nem se mover do lugar, né, ele tava com a faca, mas ele não consegue matar ela. E aí ele manda ela correr, porque ele não tem coragem, pode ele querer mandar alguém matar ela, né, então... Gente, termina assim. Não assim, tá? Não assim com essa cena, mas aí ela foge e ele fica lá. Termina simplesmente, né? Eu disse a vocês que eu não confiava nesse menino. Eu disse que eu tava com medo dele ser igual o pai. E simplesmente termina, né, o livro com ele, que ele virou rei agora, né? O pai morreu, ela matou ele lá. E aí ele tá com raiva dela, né? Com ódio dela. Simplesmente termina o livro, ele ordenando ao Kai, porque ele agora é o rei, e ele manda no Kai, aí procurar ela e trazer ela pra ele. Gente do céu, eu tô me perguntando, será que ele vai fazer isso? Será que ele vai pegar ela e trazer pro irmão, mesmo gostando dela? Porque aqui ficou em aberto, a gente não sabe o que ele vai fazer com ela, mas ele simplesmente mandou ele procurar ela e trazer ela. A ordem foi essa, e o Kai disse, é uma ordem, é uma ordem, magistrado, né, praticamente. Disse que ia obedecer, né? Mas eu tô imaginando como é que vai ser, gente, esse segundo livro. Porque eu já vou começar o vlog de leitura do segundo livro. Eu nem ia ler ele agora, mas o final desse livro me deixou super curiosa. O livro foi muito bom. Gente, o melhor livro do ano até agora foi esse, né, Powerless. E eu super recomendo. Leiam, vocês vão amar. A autora foca muito no romance, tá? Pouco na fantasia, mas dá pra sentir um gosto também da fantasia. Eu acho, talvez, que ela vai trabalhar mais a fantasia no segundo livro, o terceiro, eu não sei, né? Só sei que no primeiro é mais a romantasia, o romance, quer dizer. E super indico, com certeza, a trilogia. Vou arriscar, vai entrar uma das minhas preferidas que eu tenho aqui na vida. O personagem, como eu disse, ele chegou aos pés do Riso de Yokota. Então, tipo, eu não tinha achado bem um personagem ainda que chegasse aos pés dele, mas esse chegou. Esse merece, porque tudo que esse homem fala é bonito, é romântico, te emociona e faz você, assim, ó, ver aquelas borboletas, gente. Perfeito, eu tenho certeza que essa autora escreveu esse homem com as mãos de anjo, porque pense no protagonista muito bom, no romance perfeito. E eu espero que ela lance mais romances bons, porque a escrita dela é muito boa e ela criou um mundo perfeito aqui. Então, super recomendo. Vão lá, leiam, comprem, leiam, porque eu sei que vocês vão gostar. Então, me diga aqui nos comentários depois se vocês gostaram, tá? Eu vou estar respondendo. E eu já vou começar o vlog de Reckless. Então, já fiquem aí aguardando pra ver o que vai acontecer depois, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado. E fiquem aí me acompanhando, que eu vou postar muito mais pra vocês.